Olá, me chamo Fabiana Barata, sou da Universidade do Estado do Amapá, do curso de Licenciatura em Química, e atuo pelo programa da CAPES, o PIBID, na Escola Estadual Algoz dos Anjos, com a professora Anne Caroline. Eu, Fabiana Barata e Guilherme Souza iremos explicar sobre o átomo de Rutherford. Temos aqui o sumário, onde iremos falar sobre o átomo de Rutherford, as partículas atômicas, o número de massa, o número de elétrons e o número de prótons. A descoberta da radioatividade pode ser considerada de importância vital para a evolução do pensamento científico no final do século XIX. A radioatividade é a emissão espontânea de radiação invisível de alta energia pela matéria. Há vários tipos de radiação, porém as mais comuns são a radiação alfa, a beta e a gama. Grande parte dos experimentos que culminaram com o estabelecimento de um novo modelo de átomo foi conduzida pelo neerlandês Ernst Rutherford, enquanto estudava o fenômeno da radioatividade, com seus colaboradores James William e Ernest Madison. Rutherford e seus colaboradores bombardearam partículas alfa provenientes de material radioativo em uma fina folha de ouro. As partículas que atravessaram a lâmina metálica eram detectadas em um antiparo fluorescente apropriado para essa finalidade. Como podemos observar no experimento de Rutherford, ele possuía uma fonte de partículas alfa que era projetada nessa lâmina de ouro e detectada por esse detector de partículas, onde podemos observar a partícula indo em direção à lâmina de ouro e se projetando por esse detector de partículas. Já naquela época, sabia-se que a radiação alfa era constituída por partículas de carga elétrica positiva capazes de atravessar lâminas metálicas muito finas. Rutherford concluiu, através desse experimento que eu acabei de mencionar, que a maioria das partículas que conseguia atravessar a lâmina passava em grande parte pelos espaços vazios. Segundo Rutherford, o átomo seria constituído por duas regiões, uma central, chamada de núcleo, e uma periférica, denominada a eletrosfera. O núcleo seria maciço, formado por partículas de carga positiva denominadas prótons, e concentraria quase toda a massa do átomo. E em volta desse núcleo estariam os elétrons. Essa é a representação do molecular de Rutherford, onde, da melhor maneira possível, eu construí esse modelo, onde podemos observar de azul no centro, que o Rutherford falava que o centro do modelo atômico era constituído por prótons, e em volta dele seria a eletrosfera, seria os elétrons circulando em volta deles. Esse modelo atômico de Rutherford também é conhecido como sistema solar, por conta dos elétrons estarem girando em volta do núcleo. Salve, salve galera, meu nome é Guilherme, tá bom? Vou continuar aqui o conteúdo. Bom, Rutherford, ao fazer seu experimento, ele esbarrou com um pequeno problema. Caso o núcleo fosse constituído apenas de prótons, estes prótons acabariam se repelindo porque possuem cargas iguais, e cargas iguais acabam sofrendo essa repulsação. Se de fato isso ocorresse, o núcleo ficaria instável e acabaria desmoronando, o que de fato não é o que podemos notar observando a natureza. Rutherford então admitiu que poderia existir uma uma partícula com carga nula no núcleo, e esta partícula evitaria com que essa repulsão ocorresse e, portanto, deixasse o núcleo instável, tá bom? Porém, ela só foi provada em 1932 pelo físico James Chadwick. James Chadwick, usando o átomo de berílio, fez um experimento muito parecido com o que do Rutherford. Porém, o que ele observou foi que o átomo de berílio, ao ficar radioativo, ele emitia partículas sem carga e com massa próxima do próton, portanto provando então a existência do nêutron, tá bom? Número de massa. O número de massa, que é dado por essa letrinha aqui, vai ser igual ao número atômico
que é, o número atômico também é o número de prótons, mais o número de nêutrons, tá bom? Eu não considero o elétron aqui porque o elétron tem uma carga desprezível, porque ela é muito pequena, tá? Imagine aqui que no átomo de potássio eu quero determinar quantos nêutrons tem no átomo de potássio. Bom, primeiro eu vou precisar do número atômico dele e do número de massa. O número de massa na tabela periódica fica bem embaixo do símbolo do átomo, tá? Que no caso aqui é 39. 39. E o número de prótons, que é o número atômico, fica bem em cima, que nesse caso aqui é 19. Então eu vou ter 39 igual a 19 mais N. N é o número de nêutrons, tá? Passando 19 para o outro lado e fazendo essa diferença aqui, eu chego a um total de 20. Então, para o átomo de potássio, eu vou ter um total de 20 nêutrons, tá? Bom, os átomos da tabela periódica estão no seu estado fundamental, o que significa que estão neutros, tá? Para que isso seja verdade, a mesma quantidade de elétrons tem que ser a mesma quantidade de prótons, porque como um próton tem uma carga positiva e um elétron tem a carga negativa, ambas as cargas vão acabar se anulando, e como estão em mesma quantidade, uma não se sobressai sobre a outra, tá bom? Bom, aqui ó, normalmente vocês podem encontrar o átomo escrito dessa forma aqui ó. Do lado esquerdo, aqui embaixo, esse 11 vai ser o número atômico dele, então ele vai ter um total de 11 prótons. E em cima, à direita, é o número de massa dele. Então ele vai ter o número de prótons mais o N, que vai ser igual a 23. Bom, eu quero saber quantos nêutrons tem o sódio. Eu vou usar de novo a fórmula aqui. O A eu substituo por 23, já que é o número de massa, igual a 11, que é o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons. Passando para o outro lado e fazendo essa pequena diferença, eu descubro que o número atômico do sódio vai ser igual a 12, tá bom? Aqui embaixo. Vai ser o mesmo esquema, tanto que se você fizer aqui, vai dar o mesmo número, o número de nêutrons vai ser igual. A única coisa que vai mudar é o número de elétrons, tá? Porque ao invés do sódio, estar no seu estado fundamental, aqui ele está com carga mais 1, ou seja, ele perdeu um elétron. E como o elétron tem carga negativa, ao perder um elétron, o átomo fica positivo. Tá? Imagine aqui, olha, que no átomo de sódio eu vou ter 11 prótons, já que é o meu número atômico. Beleza. Para ele ficar neutro, eu vou precisar de 11 elétrons também, justamente para anular as 11 cargas do próton. E as 11 cargas do elétron, eu preciso de 11 prótons para anular. Tá bom? Ao perder um elétron, ele fica com 10 elétrons no total, porém ele fica com 11 prótons. Bom, eu tenho um próton a mais do que um elétron, tá? Então eu vou ter um excesso de carga positiva aqui, que no caso vai ser uma carga positiva, que é justamente a carga do sódio. Então, eu vou ter 11 prótons ainda assim, porém eu vou ter um total apenas de 10 elétrons. Bom, e por que o sódio não perde um próton ao invés de perder um elétron? Porque lembre que o próton está no núcleo junto com o nêutron. E o elétron está em volta dele, na eletrosfera, circulando ele. Então é mais fácil ele perder um elétron do que perder um próton. Até porque existe uma energia chamada energia nuclear forte que mantém o próton unido ao núcleo, tá? E é muito difícil arrancar um próton do núcleo, tá bom? Bom, aqui temos alguns símbolos, tá? O símbolo do próton é o Pzinho, o P com mais ou P sem mais. O nêutron vai ser simplesmente N. O elétron com o E, com o negativo em cima, ou simplesmente o E. Carga relativa, assumindo o próton como referência, vai ser mais 1 para o próton, 0 para o nêutron, porque ele não tem carga, e menos 1 para o elétron, tá? A carga, essa carga que vocês provavelmente vão ver na lei de Coulomb. A carga do próton vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Do nêutron ele não tem carga, então 0. E do elétron vai ser menos 1,6. A mesma coisa que o próton, porém só muda o sinal aqui. E a massa relativa, já que é para efeito de comparação, a gente tem o próton com carga mais 1 e o nêutron com carga 1,002. E o elétron aqui com uma carga muito, muito pequena. Lembre quando o James fez aquele experimento e notou que a massa do elétron era ligeiramente maior do que a massa do próton? Podemos notar que aqui é verdade. E usando essa outra unidade aqui, que no caso é a massa em quilogramas, percebemos que de fato a massa do próton, a massa do nêutron, é maior do que a do próton. Porque olha,
a massa do próton temos 1,673 vezes 10 a menos 27. A do nêutron vai ser muito parecida, só que um pouquinho maior, tá bom? E a do elétron aqui temos 9,109 vezes 10 a menos 31. Muito pequena em comparação ao próton, tá bom?